São 10h33, a gente volta a falar da situação de Campinas, a cidade no interior paulista, a terceira mais populosa do estado, está com todas as vagas de UTI em hospitais públicos ocupadas. Já no sistema de saúde particular, a taxa de ocupação é de 91% das unidades de terapia intensiva, segundo dados de ontem do boletim epidemiológico da Prefeitura de Campinas. A gente conversa agora com o prefeito Dário Saad. Bom dia, prefeito. Obrigada pela disponibilidade, por conversar com os ouvintes. Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes da Band News. Bom, há pessoas nesse momento, a gente falava aqui da ocupação de leitos, né? Há pessoas esperando na fila por leitos em Campinas? Gabriela, há pessoas esperando para internação dentro da unidade específica de UTI e dentro das unidades de enfermaria. Mas essas pessoas estão sendo atendidas em leitos de retaguardas nos pronto-socorros. Então, há sim essas pessoas na fila para entrar na unidade específica, mas os leitos de retaguarda têm todos os equipamentos e a estrutura de atendimento. Uhum. E a gente falou aqui da rede particular, que está quase 100%, mas ainda não chegou lá. Tem algum diálogo para tentar fazer uma troca nesse sentido, alugar leitos da rede particular? Essa é uma possibilidade? Dos 160 leitos que o município tem, 45 leitos são da rede particular. Nós já estamos comprando leitos da rede particular há muito tempo e aumentamos, inclusive, nesses últimos dias. Então, esses leitos que Campinas tem do SUS, tem muitos que são da rede particular que o SUS convenia e compra. E ainda sobre essa espera por leitos, queria perguntar ao senhor, a gente tem relatado a situação em alguns municípios do estado de São Paulo em que as pessoas, ainda que estivessem recebendo atendimento hospitalar, não conseguiram a vaga de UTI especificamente a tempo e morreram nessa espera. Campinas tem algum registro nesse sentido? Mortes por espera? Não, na verdade, nós não temos registro desse sentido. Os pacientes mais graves, eles são os que são encaminhados para dentro da UTI. Agora, é preciso ressaltar que com essa situação, desde o ano passado, os leitos que tem em retaguarda, eles são leitos praticamente comparados com leitos de UTI. Eles não estão dentro do ambiente de UTI. Porque às vezes quando fala que os pacientes estão aguardando leitos de UTI, parece que os pacientes estão numa maca morrendo sem atendimento. Na verdade, não é assim. Eles estão, aqueles que precisam têm ventilação mecânica, tem respirador, tem monitor, tem o equipamento. Eles não estão dentro da unidade específica. Eles estão em leitos que têm a estrutura. Uhum. E qual é a maior preocupação na cidade de Campinas nesse momento? A maior preocupação é reduzir a transmissão do vírus. Nós tivemos, essa semana, já indícios que a transmissão do vírus diminuiu. Nós diminuímos a quantidade de consultas de síndrome gripal, que a síndrome gripal é a gripe, que é a suspeita de Covid. Nós diminuímos bastante, em torno de 40% a 50%, o número de consultas nas unidades básicas, devido às medidas que nós tomamos de restrição. As medidas restritivas começaram a fazer efeito nos últimos dias. Agora, os pacientes que, infelizmente, estão nas UTIs hoje e que venham a ter alta ou, infelizmente, venham a falecer, eles foram contaminados em torno de 30, 40 dias atrás. Porque você tem o tempo de incubação da doença, que é o período do contágio até o primeiro sintoma, você tem o tempo de agravamento da doença, você tem o tempo de internação na enfermaria e tem o tempo de internação na UTI. Só na UTI, a média de internação é em torno de 18 dias. Então, isso mostra que os pacientes que, infelizmente, podem estar evoluindo a óbito nesses últimos dias, foram contaminados há mais de um mês, há quase 40 dias. E as nossas medidas vêm há um mês sendo efetivamente de restrição, mais, inclusive, do que determina o Plano São Paulo. Uhum. Ontem a Unicamp divulgou que a variante P1, né, identificada inicialmente em Manaus, está circulando na cidade. Essa informação traz preocupação adicional? Olha, Gabriela, nós já sabíamos disso. Isso não é novidade nenhuma do ponto de vista epidemiológico. Uhum. Coincidentemente, eu sou médico também, eu sou urologista. E era lógico que o perfil epidemiológico da doença mudou, tanto a transmissibilidade como a agressividade, como as características clínicas dos são muito diferentes do que era o ano passado. Então, para nós,
foi só uma confirmação laboratorial. A gente já está tratando essa doença como a variante P1 do Amazonas, tanto que, mais do que o Plano São Paulo, a gente adotou medidas restritivas em Campinas, porque identificamos essas características diferentes do vírus. E há uma observação em Campinas também, uma identificação em Campinas que acompanha a de outros municípios do estado de São Paulo, de que o perfil dos pacientes também mudou, com mais pacientes jovens agora internados? Sem dúvida, mais pacientes jovens e também mais pacientes morrendo com menos de 60 anos. Então, essa é uma realidade que a gente vem alertando a cidade de Campinas há muito tempo. Nós estamos dizendo já há um mês atrás que o perfil da doença mudou, que tem gente mais jovem, infelizmente, sendo infectada por esse vírus e tendo quadros graves da doença. Tanto que uma das medidas que nós tomamos, independente do governo do Estado de São Paulo, foi a adoção do toque de recolher. Campinas já faz quase 20 dias que a gente faz operações da Guarda Municipal, nós colocamos o nosso efetivo de 800 homens, fizemos a parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, vai também os fiscais da Vigilância Sanitária, e nós estamos fazendo operações diárias, com centenas, quase milhares de pessoas, coibindo festas, aglomerações, porque no nosso ponto de vista, as festas, as aglomerações, as confraternizações, principalmente, claro, com o uso de bebida alcoólica e sem máscara, são o foco principal da transmissão do vírus. A gente tem falado também, prefeito, sobre a preocupação em relação aos estoques de oxigênio e de medicamentos do chamado kit intubação em alguns municípios paulistas. Qual é a situação dos estoques em Campinas? Na rede pública, a situação é controlada. Nós temos reuniões frequentes com os representantes dos 23 hospitais de Campinas, estamos acompanhando dia a dia com eles. O que aconteceu foi o seguinte: com a requisição que o Ministério da Saúde fez para medicamentos para intubação no laboratório Cristália, que fica aqui próximo a Campinas, na cidade de Itapira, esse laboratório ele diminuiu a entrega para a rede privada em Campinas. Então, ele diminuiu a quantidade entregue por entrega. Então, antes eles entregavam o estoque por 1 mês, 2 meses. Agora eles estão entregando medicamentos para 1 semana. Isso mostra uma preocupação, mas segundo o contato que nós temos diário com os hospitais particulares, apesar de ter diminuído a quantidade entregue, mas a indústria está entregando no prazo que foi combinado agora. Entrega menos medicamentos, mas está mantendo a entrega sem faltar medicamentos. O senhor falou das medidas mais restritivas em Campinas. No mês passado, a gente contou aqui sobre uma tentativa de negociação para um lockdown na região metropolitana. E não houve esse acordo. Por que não houve esse acordo? Outros prefeitos tiveram resistência à ideia? Na verdade, Gabriela, o lockdown ele é muito fácil de falar, ele é muito assim, impactante do ponto de vista, vamos parar a cidade. Só que tem algumas análises que quase ninguém faz. Campinas tem 60 mil profissionais de saúde, 60 mil pessoas na área de saúde. Em torno de 30 mil trabalham na assistência. Só na Prefeitura de Campinas são 9 mil profissionais de saúde. Esses profissionais, nem todos têm carro. O lockdown efetivo, ele para 100% ou 80% do transporte coletivo. Como que essas pessoas vão ter condição de chegar no centro de saúde, chegar nas UPAs, chegar nos hospitais públicos? Me ligou um hospital aqui de Campinas com 2 mil funcionários e falou: prefeito, pode parar o ônibus que eu paro o hospital. Simples assim. Então, quando as pessoas falam, vamos fazer um lockdown, ninguém analisa a questão, como é que eu vou colocar? Eu tenho 67 unidades básicas de saúde, 4 UPAs, 2 grandes hospitais, só o Hospital Ouro Verde aqui em Campinas tem 70 leitos de UTI Covid. 70, só um hospital municipal. Esse hospital tem 1.500 funcionários. Como que esses funcionários vão chegar lá para atender os 70 pacientes com lockdown? Outra coisa importante, nós tivemos na semana passada um atendimento que variou de 2.000 a 2.500 pacientes só nas 67 unidades básicas que buscaram atendimento com suspeita de Covid. 80% desses pacientes foram de ônibus. Se eu paro o ônibus com lockdown, como que esses pacientes chegariam para consulta?
Teria que mandar o SAMU buscar 2.000 pacientes por dia nas casas deles? Nós não temos estrutura para isso. Outra coisa, a campanha de vacinação em Campinas está funcionando muito bem. Nós chegamos a quase 150 mil pessoas na primeira dose e quase 50 mil na segunda dose. Uma boa parte dessas pessoas vai de drive-thru. Quem tem dinheiro vai de carro. Essas pessoas o lockdown não vai atrapalhar a vacinação dela. Agora, essas duas, nós vacinamos 5 mil pessoas por dia em Campinas. O nosso cálculo é que 2.000 vão de carro, 2.500 e 2.500 vão de ônibus. Essas pessoas seriam privadas da vacinação porque tem lockdown. Então é muito difícil. Temos também a indústria de alimentos. Agora acabei de receber uma doação de 25 toneladas de alimentos. Tem indústria de alimentos em Campinas que produz alimento. Essas indústrias, nem todas têm condição de mandar buscar os funcionários em casa. Então, o lockdown ele seria fantástico do ponto de vista da redução da transmissão do vírus. Agora, a operacionalização dele é muito complexa. Sabe, eu conversei com os prefeitos, conversei com o prefeito de Ribeirão Preto, houve uma dificuldade extrema. Araraquara teve um caso de sucesso de lockdown, mas Araraquara tem 270 mil habitantes, é uma cidade média, uma cidade de médio porte. Campinas tem 1 milhão a mais de habitantes que tem Araraquara, somente 1 milhão. Então, assim, o lockdown é fantástico. Agora, a sua operacionalidade num país que precisa do seu transporte coletivo para funcionar o atendimento à saúde, como é que a gente vai fazer? Que precisa do transporte coletivo para levar o seu paciente que está com gripe, que está com suspeita de Covid, num centro de saúde, como é que nós vamos fazer? A gente conversou aqui na Band News FM com o prefeito de Campinas, Dário Saad. Prefeito, obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Gabriela. Olha, eu sou ouvinte da Band News, sou fã do Zé Simão, então para mim é uma alegria poder falar com vocês. Obrigada, bom dia para o senhor.